minha gente. Grande abraço. Obrigado por te encontrar mais uma vez. Você aí senta... Ah, não está sentado? Jantando? Está melhor que eu, rapaz. Está melhor que eu. Ainda não papei, não. Ainda não comi. Gente, é um prazerão enorme fazermos o nosso programa, né? O meu, o seu, o nosso programa, Baixada em Foco. Programa que fala de tudo um pouco. E hoje nós temos um assunto, como sempre, ainda bem, um assunto interessante, né? Lei é para ser respeitada, pessoal? Eu acho que sim, né? Porque eu me pergunto, você já pensou um país, uma cidade, um estado sem leis, cada um? Queria um Velho Oeste da vida, lembra do Velho Oeste? Tem aí 40, 50 anos, já assistiu? Mesmo você que tem 12, 13, 14 anos, a televisão hoje reprisa muitos e muitos programas, né? Todo mundo de arma, sacando, etc. e tal. Então, eu acho que leis são feitas para serem respeitadas e aprimoradas. Esse é o meu pensamento. Então, o nosso assunto de hoje, que daqui a pouco nós vamos liberar o e-mail e o telefone, se você quiser fazer perguntas, como sempre, característica do nosso Baixada em Foco, tá? Vai ser união homoafetiva. Já explico, não sou eu que vou explicar para você qual é esse termo. Eu estou recebendo, como sempre, prazerosamente, aqui à minha esquerda, né? Primeiramente, a advogada Rosângela Silveira Toledo Novaes. Acho que ela prefere ser chamada Rosângela Novaes? Rosângela Novaes. Rosângela Novaes. Vamos adotar daqui para frente. Rosângela. À esquerda da doutora Rosângela, nós temos aí o psicólogo e professor. Eu estava conversando com ele, professor de professor, agora ele falou, Ari, não, a nível universitário, tal, tá tranquilo. Mas esse é um outro assunto que eu não tenho que falar. O Ailton Cardoso Júnior. E à esquerda do Ailton, nós temos o Rodrigo. O Rodrigo é porteiro e o Ailton, como já falei para você, ele é psicólogo e professor. Em dezembro do ano passado, os dois disseram sim na OAB de Santos. É por isso que eu estou trazendo aqui no Baixada em Foco para a gente conversar a diversidade, acredito eu, e categorizada no assunto. A doutora é especializada em direito homoafetivo, direito de família e sucessões. Olha lá, hein? Eu diminui o currículo dela, mas vai anotando aí. Coordenadora Nacional das Comissões da Diversidade Sexual, é presidente da Comissão Estadual da Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo do Instituto Brasileiro de Direito da Família de São Paulo, membro da Comissão da Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo da OAB Santos São Paulo e membro do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual. Isso porque eu diminuí, senão nós vamos continuar falando. Doutora, muito obrigado pela sua aquecência ao nosso convite, né? Quer acrescentar mais alguma coisinha aqui? Eu que agradeço. Por favor. É acrescentar que agora tem a Comissão Municipal da Diversidade Sexual em Santos, e da qual também eu faço parte representando o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Isso, o que é o IBDFAM? Instituto Brasileiro de Direito de Família. Então eu represento o IBDFAM nessa comissão. Antes que eu coloque os dois na berlinda, tá? O Ailton e o Rodrigo, qual é o significado do termo que eu acabei de falar agora para mim, o telespectador? Isso, qual é o significado desse termo? Esse termo foi cunhado pela desembargadora aposentada, doutora Maria Berenice Dias, que agora é advogada e idealizadora das comissões da diversidade sexual. Então, o que ela pretendia? Criar, assim, essas pessoas são ligadas pelo vínculo do afeto. Porque é homossexual, então todo mundo já está ligando a sexo. Então, ligar ao afeto, elas são ligadas pelo vínculo do afeto. Então, por isso, união homoafetiva. Através de que leis, ou que lei, foram garantidos esses direitos, esse direito? Nós ainda não temos lei. Não tem a lei? Não, nós temos, a única lei que nós temos que fala da família homoafetiva é a Lei Maria da Penha. Essa Lei Maria da Penha, ela protege a mulher independentemente da orientação sexual. Então, ela admite a família homoafetiva. Nós temos a decisão do STF, que foi de 5 de maio de 2011. Essa decisão é vinculante e é oponível a todos. Então, foi quando foi reconhecida a união homoafetiva como entidade familiar e equiparada à união estável para todas as consequências e efeitos jurídicos. Então, é uma decisão do STF
Temos também a decisão do... 10-0, não foi? Foi 10-0. 10-0, 10-0. E ela é obrigatória, ela obriga todo mundo, porque o STF é a corte maior que nós temos de justiça no país. Porque o que acontece? O legislativo não legisla. Então, o judiciário tem que julgar. E aí começa, o que acontece? Ele começa a responder aos anseios da sociedade, porque ele conhece os anseios da sociedade. E a lei não está querendo acompanhar. Então, essas decisões, como ele decide e é vinculante, então ela tem que ser cumprida. Tanto que agora o Conselho Nacional de Justiça, ele veio para organizar administrativamente essa decisão, obrigando todos os cartórios a realizarem o casamento homoafetivo. O casamento e então a conversão da união homoafetiva em casamento, porque a lei também faculta, né? Eu quero colocar o Ailton na conversa, quero colocar também, com certeza, o Rodrigo na conversa. Eu acho que o papel maior, Ailton, aqui, na realidade, é a gente esclarecer, por exemplo, o que é uma união estável? Qual é a diferença da união homoafetiva para a união estável? Que direitos dá, que direitos... Eu acho que esse é o nosso ênfase maior aqui. Ailton, obrigado pela sua... Ailton que é professor, gente, é professor. E, não, eu estava aqui, eu estou falando, até você, eles são capazes de não me entender. Porque hoje em dia você dá aula não é brincadeira. Você sabe, né? Hoje em dia você dá aula não é brincadeira. E psicólogo, como é que você viu essa? De que forma? Veio preencher uma lacuna? Como é que você se sentiu? Foi feito... houve o efeito de direito? De uma maneira geral, como é que você se sentiu quando veio essa lei? A lei, ela meio que preencheu um espaço que estava... Era um anseio, né, dos movimentos gays no Brasil, de todo o movimento social que lidava com a questão da inclusão dos homoafetivos. Então, é bom lembrar que isso ainda não é uma lei nacional. Tem uma diferença entre o Estado de São Paulo, né, as questões de amparo aos grupos, a questão de amparo às pessoas homoafetivas no Estado de São Paulo para o restante do Brasil, né? No caso aqui, especificamente do nosso casamento na Baixada Santista, foi uma ação local, né? Foi anterior ao processo. Anterior ao provimento do Tribunal de Justiça, anterior ao do CNJ, porque aqui em Santos foi editada uma portaria em 13 de agosto do ano passado, de 2012. O juiz corregedor dos cartórios de registro civil, ele autorizava e disciplinava o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E a conversão da união homoafetiva em casamento. Então não precisava mais se socorrer do judiciário, bastava chegar no cartório e falar, quero me habilitar para o casamento. Então aqui Santos foi primeiro do que o Estado de São Paulo e do que essa decisão do CNJ. Foi o primeiro do Brasil? Não primeiro do Brasil. Não, do Estado de São Paulo. Não, sim, também do Estado de São Paulo, mas foi primeiro que o Tribunal de Justiça. Foi um dos primeiros das cidades, portanto, Osasco já tinha, São Paulo ainda não, mas foi uma das primeiras cidades, não a primeira. Mas até então, deixa eu colocar o Rodrigo na conversa, mas até então, pelo que eu não... Pode falar, Ailton, pode falar. A questão foi a convenção do casamento, porque antes união estável e depois passou a ser casamento. Antes só podia converter a união estável em casamento. Aí, eles não conseguiam se habilitar. Rodrigo, aguenta um pouquinho. Complicada. Vamos falar para o telespectador, para mim também, né, gente? Diferença entre a união homoafetiva e união estável. É essa a diferença? A união homoafetiva é a união estável. É a união estável entre héteros. Como fala o adjetivo? É estável, é isso? É união estável entre héteros, heteroafetiva, e tem a homoafetiva. É a mesma coisa, tanto que ela foi equiparada. Então, tudo que um casal hétero pode, um casal que vive em união estável hétero, pode, um casal homoafetivo também tem os mesmos direitos. O casamento é diferente. O casamento ele traz mais segurança jurídica. Você tem uma certidão que prova, essa aqui é a prova, eu sou casada, você tem direito ao nome, você muda o estado civil, tem a parte dos direitos sucessórios, direito de família, os direitos patrimoniais.
Antes Então, você tinha que recorrer a isso? você tinha Por que exemplo, provar vai. que estava vivendo uma união estável. Provar. O casamento você Agora não prova com o precisa quê? mais. Com a Agora certidão. tá lá, certidão. Basta o interesse Você do tem casal. pode ter até a escritura da união estável, mas é questionável, é sempre questionável. A certidão de casamento não. É um documento que é inquestionável. Uma nota fiscal, vamos falar assim, eu comprei um televisor, eu tenho a nota fiscal, é minha, está aqui a nota fiscal. Lógico que eu estou brincando, mas é mais ou menos isso. Não é mais ou menos isso? Eu vou traduzir para você como professor. Assim, antes você casava, mas era assim, eu ia lá no cartório e falava, eu quero a união estável com essa pessoa que tem o mesmo sexo que eu. Ah, tá, tudo bem, vocês estão unidos. Mas eles faziam isso aí Fazia sem... uma escritura. Era uma Faziam? escritura. Ah, uma É uma escritura, uma escritura. Com essa ação do cartório, que começou, no caso, nossa região aqui em Santos, você fala, eu quero casar. Então, você pode casar sem questionamento. Você se habilita para o casamento, você vai ao Todo cartório, processo entrega normal. os documentos, passa por todo o trâmite processual do cartório de registro de pessoas, né, do registro civil, até o edital, né, proclamas, e depois a celebração. A conversão da união estável em casamento não tem celebração, basta converter através de uma petição. Bom, já estamos falando que teve tudo, eu quero que o Rodrigo conte para o amigo telespectador como é que foi, bolo, festa, conta como é que foi esse casamento finalzinho de dezembro, não foi? Do ano passado, de dezembro de 2002, foi por aí mais ou menos? Dia 14. É? 14 de dezembro. Conta para o amigo telespectador como é que foi, teve bolo, não teve bolo? Teve bolo lá na UB, champanhe, foi muito bom. Foi legal? Foi legal. Era A expectativa. energia era muito boa, Era muito boa. porque era uma vitória. Sim. A gente estava efetivando os direitos que que estavam sendo assegurados pelo casamento. É curioso lembrar que todos os casais que estavam ali já tinham um tempo já de vivência em união homoafetiva, né? Por exemplo, eu e Rodrigo, 2 anos e meio, um outro casal já estava há 8 anos, um outro casal há 7, então, né, ninguém estava ali fortuitamente, todo mundo estava esperando o momento da lei acontecer. Né, e finalmente aconteceu, graças ao empenho também, a comissão, no caso que a doutora faz parte, né, que teve o empenho também de fazer com que aquele evento acontecesse, né, como um marco na cidade de Santos. Depois do casamento de vocês, houveram outros que aproveitaram? Ocorreram. E o mais interessante é que ocorreu muito casamento de pessoas aquela pessoa tímida, né, que não quer apresentar-se socialmente. Não quer se expor. Exatamente. E aí agora eu vou casar. Sem a festa, sem o cerimonial. Mas o fato de legitimar para dar seguridade social é o que motiva as pessoas hoje em dia, né, na união, sair da união homoafetiva para o casamento, né? É assegurar direitos civis, né? Assegura mesmo? Assegura, como assegura o dos héteros, é igualzinho. Agora, eu tenho escutado, tenho lido, né, que isso não está acontecendo só no Brasil, né? Não. Não. É França, O Inglaterra... Brasil agora é o 15º país. A França foi o 14º. Foi agora há pouco, em abril. Você lembra qual foi o primeiro? Não. Ai, o primeiro, não sei se foi na Holanda, alguma coisa Por assim. aí. Foi na Europa. Por aí. Foi na Holanda. Casais homoafetivos, a gente pode ser chamado de família? Família homoafetiva. É? São várias, aliás, a família mudou. São várias famílias. Existe a família do matrimônio, que é pai, mãe, marido, mulher. Existe a família com filhos, pais e filhos. Existe a família só o pai com os filhos, só a mãe com os filhos, que é a família monoparental. Existe a família mosaico, que é aquelas famílias que vêm... Peraí. Família mosaico. Mosaico, então, são casais que já tiveram o casamento anterior e partem para um outro casamento trazendo os seus filhos. Então, são famílias que são cheias de pedacinhos, né? A família mosaico. E a família homoafetiva também. A partir de quando vale essa decisão? Já que a gente fala no Supremo Tribunal de Justiça, né? Supremo Tribunal Federal. Isso, Supremo Tribunal Federal. E a partir de quando... Ainda não está concretizado, pelo que foi falado aqui, ou isso já é uma realidade, já é uma lei? Já é uma realidade. Já. Não é uma lei.
porque é o E o judiciário. que está faltando para se As tornar leis- lei? Passar pelo Congresso? É o Congresso Nacional. Porque Mas por que o Congresso não assumiu? Porque esse é o poder legislativo. O poder judiciário é que está resolvendo as situações, porque ele precisa julgar. E o legislativo não colabora. Ele está vendo os anseios da sociedade, mas ele está preso, por exemplo, à religião. E nós vivemos num país laico. Não é o que não quer dizer um país ateu. O país laico é aquele que permite todas as religiões. Ele é livre para todas as religiões, é uma ferramenta de liberdade, inclusive. Eu acho que ainda tem muita coisa que vai ter que ser acertado, não é isso, mais ou menos? Ainda não está Mesmo exatamente... um juiz, se ele vai julgar uma causa, ele não pode ir com a religião dele, ele tem que se despir dessa religião. Ele tem que julgar aquela causa friamente, não baseado em convicções religiosas. Porque o que é para ele, o que serve para ele, não serve para o outro. Cada um tem a sua religião. Nós vivemos num país com liberdade de credo. E de direito. E de direito. Mas tem alguma explicação? Porque em vez de o Congresso assumir isso, foi o Supremo que assumiu. Tem alguma explicação? Porque foram ações diretas de inconstitucionalidade que chegaram até o Supremo Tribunal Federal e ele teve que decidir. Mas vai ter que passar pelo Congresso agora. Homoafetivas. Ou não? Olha, se é igual... Para virar lei, né? Para virar lei. Devia até... Polemizar, né? A Constituição já garante esses direitos. É que as pessoas precisam da lei para... Precisa se falar, não está na lei. Mas se você for pela Constituição, está na lei. Está na lei maior. Todos somos iguais perante a lei. E elas não falam que é só o homem, o casamento é só entre o homem ou a mulher. Fala que o casamento acontece quando a mulher e o homem dizem sim. Mas não falam que somente para eles, entre homem e mulher. Anteriormente, vocês tentaram fazer uma união antes da... Não, no nosso processo nós já sabíamos como seria o caminho, então esperamos que acontecesse. Né? Ocorreu no momento certo. Então, é algo que eu vejo assim, pessoal. Eu tenho ouvido falar, não sei se é mentira, não sei se é verdade, que a gente lê, nem tudo que a gente lê é verdade. Que ainda tem alguns cartórios que resistem. Resistentes. Mas basta buscar o juiz corregedor. Essa é a instrução do Conselho Nacional de Justiça. Se o cartório não se recusar, então se socorre através do juiz corregedor. Então vamos falar para o amigo telespectador. Alguém que está nos vendo agora e está querendo fazer a coisa legalizada. Vai no cartório e fala, não, isso eu não posso fazer, não devo fazer. Ele alega qualquer coisa. Tem que fazer o quê? Juiz corregedor? O juiz corregedor de cartório de registro civil. Juiz corregedor? Ele vai resolver. No cartório do registro civil? Isso. Aqui em São Vicente é o doutor Guilherme Guilherme Costa Manso Vasconcelos. Em Santos é o doutor Frederico Messias. Recorre de uma maneira a esses dois? A esses dois juízes. Procure um advogado até para poder se orientar. Sim. É sempre bom. Através, às vezes, de uma petição encaminhada, já dizendo como está, ele vai decidir. Ele vai disciplinar. Mas, de uma maneira geral, os juízes aqui da Costa da Mata Atlântica, Baixada Santista, estão aceitando? Estão. Eu não sou bobo, né? É lei, estão. Né? Lei você tem que cumprir, já estão muito antes do CNJ obrigar os cartórios. Doutora, a senhora me mostrou aqui 2 livrinhos. Eu vou pedir para o Bira focalizar enquanto nós continuamos a conversa. Vou pedir para... Não é o Bira. Hoje o Bira está... O Cláudio, né? O Cláudio. O emblema do Santos ali no Santos Futebol Clube. Vai ter que começar agora a montar um time. Aparecendo na tela o que é? Doutora, explicasse o que é esse livrinho aqui, o que é esse panfleto, né? Esse folder a gente distribui aqui, a comissão trabalhou muito em cima dessa lei. Está na tela. É uma lei estadual, ela é a lei do Estado de São Paulo, Lei 10.948, que ela pune a conduta homofóbica por discriminação,
de orientação sexual e identidade de gênero. Então, ela pode punir através de processo administrativo na Secretaria de Justiça. É uma orientação, então, isso daqui? Isso é uma orientação. Isso é uma orientação. Basta procurar, tem onde denunciar. E quem quer adquirir ou um exemplar desse aí, como é que faz, doutora? Procura pela OAB de Santos. OAB? Na Comissão da Diversidade Sexual, que ela sempre trabalhou divulgando essa lei. Porque essa lei, assim, ela pune através da advertência e em casos de estabelecimento comercial, ela chega até a cassação. Então, advertência, multa, até a cassação, dependendo do caso. E esse outro que eu estou segurando aqui, a diversidade sexual, a homofobia e suas consequências. Essa é uma cartilha. Essa é uma cartilha que foi elaborada pela Comissão da Diversidade Sexual da OAB Santos. Então, ela esclarece a diversidade sexual, porque muitas pessoas não entendem a diferença entre opção sexual, orientação sexual. O que é identidade de gênero, o que é um gay, uma lésbica, uma travesti, uma transexual. Então, essa cartilha explica tudo, esclarece. E a outra? E essa fala da lei que pune a conduta. Uma é da lei, a outra essa é a segunda explicativa. Não, essa daí é outra matéria. A diversidade sexual, isso. Homofobia e suas consequências. Aliás, tem até essa lei, ela está inserida nessa cartilha também. Fala como denunciar, o que você precisa para denunciar. Bom, tudo isso então vamos deixar bem claro, doutora. Quem quiser, isso é vendido, é cedido gratuitamente, ou então é só para advogado? Não, isso é para a população, é para a população que interessa. Então, para a população que interessa, doutora, aonde que vai, telefona para quem, fala com quem, o endereço, o telefone, e-mail? A OAB Santos, até temos aqui. Agora é Facebook, né? Tudo agora é Facebook. Eu quero 1 quilo de tomate. Bom, 1 quilo de tomate está caro, gente. Aí já é outra coisa. Aquele tomate é outra coisa. Comissão da Diversidade Mas vai no Sexual, Facebook. Comissão da Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo de Santos, que ela recebe as denúncias, recebe tudo. E é na Praça José Bonifácio, 55, em Santos. Praça José Bonifácio. Se tem algum telefone aí, 55 em Santos. Praça José Bonifácio, 55 em Santos. Você pode adquirir tudo isso que foi mostrado aqui, tá? Se o assunto lhe interessar, óbvio. Tem algum 3226-5900. 3226-5900, tá? 3226-5900. Aqui tem os direitos garantidos administrativamente. Então aí tem tudo. Tem tudo. Era uma pergunta que eu ia fazer. Quais são os direitos que dão a eles agora? Vamos adiantar um pouquinho, doutora. Olha, esse aqui da União Homoafetiva, inclusive. Seguro DPVAT, visto de permanência de companheiro estrangeiro no país, pensão por morte, INSS, auxílio reclusão, INSS. Não, esse é melhor deixar fora, né? Esse aí, por enquanto, vamos... Doação de órgãos, o companheiro pode opinar, pode decidir na hora da doação de órgãos. Mas peraí, doutora, isso não é uma coisa dele mesmo, próprio dele? Se eu quero doar meu órgão, sou eu. Sim, mas quando morre precisa de autorização. Quando faleceu, tá, entendi. Sim, condição de dependente, financiamento habitacional, renda, né? Cálculo de renda para a bolsa de estudos, inclusão de companheiro como dependente em imposto de renda, inclusão de companheiro em plano de saúde, reprodução assistidas e todos os direitos previstos na união estável. Serve para o companheiro homoafetivo, na união homoafetiva. E esses direitos não precisa ir para buscar no judiciário, é administrativo. Chega nos órgãos como o INSS, como o Ministério do Trabalho e Emprego, para dependente de imposto de renda. A inclusão é igual como da união estável, precisa esperar guardar 5 anos. Então, não precisa se socorrer do judiciário. A deputadora leu aqui, já começaram a mexer a papelada? Já fizemos, até em situações, por exemplo, como apresentação em empregos, né? As pessoas encaram normalmente como um casamento. Há relatos de um colega que trabalha numa situação portuária e apresentou o casamento, né, a certidão de casamento, e foi recebido com naturalidade, né? Eu vejo que o choque maior são das pessoas que não entendem como é natural um casamento homoafetivo, né? Até as pessoas que têm um preconceito
quando elas veem que socialmente ela já, né, já tem uma diferença ali, ela passa, a lei já ampara, então não posso fazer mais nada. Tenho que encarar com naturalidade. E é até natural, estou vindo de um congresso de direito homoafetivo que aconteceu em Vitória. Então, nós estávamos falando dessa parte que como é natural a sexualidade, até entre os animais. O que não é natural é o homem voar. E isso todo mundo aceita, não vou... Mas faz tempo que ele tenta, né, doutora? Então... Faz tempo que ele Mas tenta. então, e agora, a sexualidade, até entre os animais, ela é natural. Existe a homossexualidade nos animais. Eu sei. E por que não o ser humano? E também, por que tanto... Então, por que as pessoas se preocupam tanto com isso? Se a gente for falar de antropologia aqui, né, vara a noite. Estou pedindo para mim lá, encerrar o bloco, mas eu quero fazer uma pergunta exatamente para Ailton. Ok. Dessa rejeição que foi falada toda, que vocês sofreram, acredito que ainda devem sofrer alguma coisa, qual era a maior delas? Tipo assim, não, como que vai adotar uma criança? Como que vai fazer isso? Qual é a maior rejeição que vocês sentiram até hoje? A maior rejeição é a indiferença. É quando é o preconceito velado. Você chega numa festa e é ignorado. Você não é o bem-vindo na situação, mas ninguém te diz que você não é o bem-vindo, né? Aí é uma questão até de comportamento, né, social. Esse é a pior forma de preconceito. Posso fazer uma interferência? Por favor. Eu escuto muito que a pior rejeição é aquela dentro da casa, dentro da família. Quando a pessoa é rejeitada pela própria família, colocada para fora de... Não resta dúvida. Isso aí é pura verdade. Pessoal, eu vou dar uma paradinha. Eles estão pedindo aqui, estão querendo... eu acho que é água que eles estão pedindo. Uma aguinha, né? Um café. Já nós voltamos com esse assunto. E aí eu quero que, se você quiser, ligue para cá, passe o e-mail e faça suas perguntas. Até já. Sai daí, eu volto já. Ok, minha gente, retornamos para o nosso bate-papo. Sabe por que eu estou dando risada? É lógico que aqui, nos bastidores aqui, não estamos só nós quatro. Sabe o que falaram agora? O Barcelona comprou o time do Santos. Que maldade, né, pessoal? Né, Adriano? Que maldade, né? Metade do time, né? Metade. Não comprou o time inteiro. Você perdeu o programa? Quer indicar o programa? Estou aguardando o seu telefonema, tá? Quer fazer alguma pergunta? Liga aqui pra gente ou manda um e-mail, tá bom? Você perdeu, quer indicar o programa para alguém? Então você vai fazer o seguinte. Quer rever também programas que passaram? YouTube. O www já nem fala, porque é comum, né, pessoal? www.youtube.com/Aribese. Lá tem 170, 180 programas. O de hoje, logo adiante, estará também lá no YouTube. Mas tem os programas anteriores, estão todos lá. E eu quero convidar você, sem sombra de dúvida, segunda-feira, sempre às 20h30, tem o Lente Esportiva. Terça-feira tem o Cantinho da Várzea, onde se revelam grandes valores. Quarta-feira é aqui o Baixada em Foco. E quinta-feira tem o Esporte 10. Neste fim de semana, pessoal, tem o Arraiá da Tia Bola. Tia Bola logo vai estar aqui no Baixada em Foco, tá? Um evento aberto ao público, em frente à sede do projeto, na rua Cuiabá 874, na Vila Fátima, em São Vicente. Shows musicais, brincadeiras, barracas com comidas típicas e muita diversão. Sábado próximo, agora, dia 1º, a partir das 19 horas. E vem aí um programa especial de São João com a quadrilha junina da Tia Bola. Imperdível, aguardem. A doutora, quando eu dei uma paradinha agora aqui para tomar uma água, um café, etc. e tal, ela começou a falar, não, porque isso aqui é bom de falar, isso aqui, olha, isso aqui é melhor ainda. Vamos lá, doutora, agora tem um monte de gente ouvindo a senhora aí. Então, muitas pessoas confundem opção sexual com orientação sexual. A opção sexual, ninguém escolhe ser hétero, ser homo, ninguém pergunta para a gente quando nasce o que a gente quer ser. Então, o certo, o correto é falar orientação sexual. A pessoa se orienta pelo objeto do desejo que está na outra ponta. Então, se tem na outra ponta, aqui tem um homem, na outra ponta o objeto do desejo é outro homem, ela é uma homossexual. Se é um homem, se o objeto do desejo é uma mulher, ele é heterossexual. E é assim, é diferente, ele não escolhe ser
hétero nem homossexual. Ele simplesmente se descobre nessa condição. Então, não se pode dizer que é quem mandou escolher. Não escolheu, ninguém escolhe. E identidade de gênero. Identidade de gênero cabe mais assim, às travestis e às trans. É o gênero com o qual ela se identifica. Pode ter um corpo masculino, mas ela se identifica psicologicamente com o gênero feminino. Por isso que tem essa confusão. Esse é o caso da travesti. Ela tem um corpo masculino, quer dizer, tem a genitália masculina, tem o corpo que já foi hormonizado, sofreu... Costuma-se dizer, né, corpo masculino com alma feminina, né? O pessoal até fala isso, mas né? psicologicamente é feminino, o gênero dela. Mas ela não, a travesti, ela não se incomoda com a genitália. É diferente da transexual. A transexual, ela já tem horror àquela genitália, porque ela se sente presa num corpo que não é dela. É uma mulher presa dentro de um corpo masculino, ou então um homem preso dentro de um corpo feminino. Então essa é a diferença entre travestis e trans. Ailton, já baseado no que a doutora acabou de falar agora, já vi que o Rodrigo também não é de falar muito, né? Eu quando abro essa é para vocês dois, tá bom? Vocês não acham que falta uma divulgação melhor? Que a doutora agora foi técnica, ela explicou tecnicamente. Você não acha que isso falta um pouco da associação, seja lá qual for a associação, uma explicação dentro de uma realidade mesmo, de termos técnicos que a doutora usou? Você não acha que falta um pouco disso para que a população entenda? O que a gente está falando é um processo de transformação cultural, porque você está falando em aceitação de pessoas, de minorias, né, que devam ser incluídas num novo processo de sociedade. Então, se existe isso, existe algo que, né, deve ser também amparado. E eu, como professor e como psicólogo, eu acho que isso deveria começar na alfabetização científica dos próprios educandos. Né? Os próprios professores deveriam já passar por esse processo de educação para poder transmitir isso para as novas gerações. Começa de cima, né? Exatamente, exatamente. Você é a favor de, você que é professor, você é a favor de tem aula de religião, você é a favor de aula de sexualidade? Sim, sou a favor de aula de religião, não de religiosidade tendenciosa, mas de religião. O budismo, o espiritismo, o cristianismo, né? E aula sobre sexualidade. O que é o sujeito hétero, o que é o sujeito, né? A identidade sexual. A sexualidade dele, né? Exatamente, até o processo de conhecimento do corpo. Porque é de criança que ele se descobre. Exatamente. É curioso que se nós olharmos, os livros que falam sobre sexualidade são da 7ª série, num conteúdo mínimo dentro do currículo escolar. Que você, no processo de dissolvimento aí da aula, não dá 40 minutos de aula. Então, é impossível você falar sobre um problema geral, né, uma questão tão ampla, dentro de um tempo tão curto, que vai condicionar a vida até de pessoas. E condiciona mesmo, porque no caso de travestis e trans, causa até evasão escolar. Eles não se identificam dentro da escola. Precisava ter um nome social, que, aliás, aqui em Santos tem um projeto de lei de autoria do vereador Igor, de nome social, um nome que a pessoa se conhece, atende, o nome com que ela gosta de atender. Por exemplo, o João, mas é uma travesti, tem aparência feminina. Como é que você vai chamar uma pessoa de aparência feminina de João? É Maria, é Joana, não João. E aquilo é um constrangimento que às vezes leva até ao suicídio. A evasão escolar, ao suicídio. É uma briga dele com ele, né? Sim. A gente olha no espelho, né? Agora, no Congresso Nacional também tem uma lei de autoria do deputado João Willis, que se chama Lei João Nery, João Nery é um trans-homem. Ele foi o primeiro trans-homem no Brasil. E está tramitando no Congresso Nacional e espero que para as travestis e trans consiga. Antes que eu lhe pergunte sobre... Eu estou interessado em saber, a doutora falou que também pertence... Agora, Santos vai existir uma comissão municipal da diversidade sexual, não é isso? Isso. Antes que eu lhe pergunte, eu quero perguntar, na realidade, eu estou pondo o Rodrigo na conversa, mas ele acha que ele não está indo muito na minha conversa, não. Ô, Ailton,
Você acha que isso vai ser... Hoje já não se vê esse fator como se via há 20, 30 anos atrás. Sim. Tá? A naturalidade para o que está acontecendo, para essa remodelação, não sei se eu posso usar esse termo, você acredita isso que vai demorar quanto tempo? Eu sei que você não tem bola de cristal, eu sei que você não é vidente, né? Mas dá para se projetar. Eu vou parafrasear o que a doutora Rosângela já diz, né? Ela fala o seguinte, que o processo de inclusão das mulheres que eram divorciadas foi um processo longo, desquitadas, né? Foi um processo longo, mas aconteceu. Hoje todo mundo encara com naturalidade. Ninguém brincava nem com o filho de uma desquitada. Eu sou desse tempo. Então, Eu sou desse tempo, doutora. era como se fosse uma Não, doença desquitada, contagiosa. No meu tempo, de lá de 12 anos, sei lá quanto. Não, e tem mais. A mulher votava? A mulher? Não, mulher não votava. Ela vota de uns 80 anos para cá. Hoje ela é presidente da República. Olha, ele já respondeu a pergunta, porque a próxima geração já vai estar encarado com naturalidade, né? Você já tem uns 80 anos. Estou chegando lá, estou chegando lá. Agora eu queria que a doutora, as perguntas estão chegando, mas eu queria que a doutora respondesse. Em Santos vai haver uma comissão municipal. Já tem o decreto baixado, foi no dia 17 de maio, foi publicado. E essa comissão municipal, ela envolve tanto o poder público quanto a sociedade civil. Mas o que ela faz, para que ela serve, doutora? Ela serve para implementar políticas públicas para a diversidade sexual. Esse é o objetivo. Inclusão social, igualdade e isonomia, né? E através de políticas públicas, porque está faltando, não tem políticas públicas. Porque é um assunto velho, mas agora novo, né? É um assunto Ele se antigo. renova, né? Se renova. Bom, vamos para as perguntas? Sim. É para vocês dois. Aqui de vez em quando tem deixa eu ver quem é que está hoje lá no telefone. Ele é médico, quando ele não tem nada que fazer, ele vem aqui e escreve. Né? Brincadeira, né, pessoal? Eu acho que é Sônia, se não for, me perdoa. Sônia Cardoso. Cardoso eu sei que é. A pergunta é para vocês dois. O caso, ele é da Biquinha, do bairro da Biquinha. O casal, depois eu repito, o casal é mais feliz? Mudou o quê? E o que espera das leis e da justiça? Vamos lá, o casal é mais feliz? Olha, por mim eu me sinto Colocou feliz. em xeque-mate agora, hein, Hilton? No ar, Mas, na assim, presença dos do telespectadores. ponto de vista, essa coisa de felicidade é tão ampla. Relativo. Né? Pra gente ficou muito mais tranquilo a questão da seguridade. Né? Exatamente, se acontece um acidente comigo, alguma coisa nesse sentido, eu sei que o Rodrigo vai estar bem. Né? As nossas famílias, né, elas dão-se muito bem, né? Então, socialmente a gente se sente, familiarmente a gente já está amparado, agora o Estado não nos amparava. Hoje em dia, com o Estado nos amparando, isso que foi a nossa mudança. Mais uma segurança. Exatamente. Né? Direitos civis. Segunda pergunta, mudou o quê? Eu acho que é relativo ao que era, né? Mudou o quê? Relativo ao que era. Não mudou nada? Não, nada mudou, né? Não sei se você falou, a segurança, pelas leis, né? Só segurança. E a terceira pergunta, e o que esperar das leis e da justiça? Também acho que ela respondeu. Acho que a doutora Rosângela... Você espera mais alguma coisa também, né? A gente espera que isso... E a justiça, seja ela está acertado. respondendo, né? Quem não responde aos anseios é o legislativo. A justiça não, o judiciário ele tem respondido bem, tem amparado, não está tendo problema nenhum com eles. Porque agora tem uma coisa, o direito, os fatos não acompanham o direito que tem que acompanhar os fatos. Então as leis têm que acompanhar essa sociedade que está evoluindo e fazer novas leis. Por isso que nós temos leis todos os dias, porque é dinâmico. Mas, doutora Rosângela, preste bem atenção, eu só peguei duas perguntas aqui. Na realidade, o telespectador não está querendo saber muito da lei, não. Não, ele quer saber da vida do casal. Exatamente, doutor. Olha aqui, olha. Vamos lá. Sandro, obrigado por você ter ligado, viu? Sandro Lima, do Guarujá, do Paicará. O casal já foi... Boa pergunta, viu? O casal já foi discriminado por estar casado atualmente? Não anteriormente, a pergunta do Sandro. Depois que vocês se casaram, vocês já foram discriminados? Não. Assim, é curioso que assim, dentro no lugar onde nós moramos,
A gente faz parte de uma comissão fiscal eleita por moradores, né, que socialmente já seria um choque, né? E nós mal chegamos, no outro dia a gente já estava concorrendo à comissão e fomos o segundo lugar, junto com moradores que já estavam muito mais tempo, né? Os amigos todos, né? Aliás, todo mundo já sabia, né? A gente tem uma relação muito aberta nesse sentido, então não sofremos, ainda não, porque se vier as situações, a gente vai com a justiça. Né? Socialmente, nós já estamos num processo de luta, né? Nós dos movimentos aí, então a gente sabe como se amparar. Acho que você falou bem, o que mudou, né, doutora? Mesmo vocês que já conviviam, né? Foi judicialmente, agora está garantido, agora é lei, né? Agora mudou para melhor, porque sim, agora estão garantidos. Sim, né? Tá não é japonês, mas está garantido. Ó, né? Agora uma para a doutora. A Maria de Fátima de Praia Grande, doutor de Bastos, quantas vitórias a doutora já teve nesses casos? Alguma derrota judicial? Maria de Fátima, doutor de Bastos? É tudo muito novo. Então, aliás, até tem processos, mas estão todos tramitando. Não dá ainda para fazer um balanço do que tem vitória, mas nós estamos assim com a justiça está a favor. Mas o casal que quer regularizar, que nem foi o caso do Ayrton e do Rodrigo, ele precisa procurar um advogado, porque o advogado, lógico, sabe o caminho direitinho, né? É necessário? Para casar? Facilita? Não, basta que chegue ao cartório e fale, eu quero me habilitar para o casamento. Pronto. Como um hétero. E no casamento hétero? Aí leva a certidão ali. Peraí, eu vou contar para você aí o que você RG, CPF. Ela já está falando. É que eu já sei de cor salteado. RG, CPF e uma certidão de nascimento atualizada. Se for divorciado, então é a certidão de casamento sempre atualizada. Ou viúvo, então, tem que saber o estado civil. Viu? Se você está querendo, já está informado. Mas também, se quiser pegar um advogado, não tem nada demais, né? Porque aí até facilita, né? Sabe como é que é, principalmente o advogado também, vou concordar. E veio mais uma pergunta, vocês já responderam, mas olha, eu sempre faço, mesmo que seja repetitiva, né? Em atenção, você que ligou, teve o trabalho. João Carlos, muito obrigado por você ter ligado. Ele é de São Vicente do Centro. João Carlos, o que isso mudou na vida do casal? Acho que isso é o casamento, né? Você já acabou respondendo, até já respondi por você, né, que você estava falando que judicialmente. Agora não tenho o que discutir, não tenho o que apelar, nada. Nós já falamos, já falei com a doutora assim. Quer beber uma aguinha, doutora? Não, pensei que estava olhando para a aguinha, ela está olhando lá. O que a gente podia falar? Quando será a Semana da Diversidade Sexual em Santos, doutora? Na última semana de novembro. Aí tem uma série de eventos, palestras, tem a parte cultural com shows, tudo em comemoração à diversidade sexual. Que, aliás, tem a sopa de letrinha, que nós não falamos. Não falamos na sopa de... Por isso que eu estou com fome e não sabia por quê. Não comi a sopa de letrinha. Porque muita gente confunde, né? Começou GLS, GLBT, LGBT, Eu falei para a LGBT. doutora antes de começar o programa. Eu tenho um roteiro, não tenho? Eu lhe mostrei o roteiro, né? Não tem jeito aí, outra coisa é do papo, é da conversa, Rodrigo, e a gente vai levando, né? O que é a sopa de letrinhas? Então, começou como GLS, todo mundo falava GLS, depois é GLBT, até que agora mudou LGBT. Então, você consegue guardar tudo isso aí? Então, são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e agora tem o I. Que é o intersexo. Nem eu sabia dessa daí. O intersexo, que é o hermafrodita. Porque muitas pessoas nascem sem o sexo definido. Muitas mesmo, doutora, muitas não sei mesmo. agora eu não tenho assim de cor a estatística. Bom, nasce com os dois também, não é isso? Mas tem que retardar ao máximo a cirurgia, né? Para definir o sexo, para poder ver mesmo qual é o sexo da pessoa, porque às vezes pode, de repente, retira o pênis e no final era um menino. Fazer uma adenda aqui, Ari. A situação é a seguinte, quanto às pessoas que têm a questão da indefinição do sexo.
elas já vivem numa situação de constrangimento social, então isso não é muito dito dentro da sociedade. Então, o que acontece? Elas se calam, né? E esses grupos, os grupos sociais, os movimentos sociais, é um elemento de fuga e de revelação delas. É ali onde elas encontram... Exatamente. Ali que elas encontram reforço para se descobrir como pessoa, para depois descobrir como gênero, né? Então, por isso que essas coisas são muito estranhas, né? Aparentemente, é uma minoria que é indetectável, mas existe, né? Nessa situação que você acabou de falar, Sim. vou aproveitar a sua psicologia, você como psicólogo. A um psicólogo deve procurar Olha, eu falo para todo mundo. Esse adolescente, essa criança? É uma pena que a gente não tem um sistema de saúde que ampare a todos. Né? Um ambulatório especializado nessa questão LGBT. Eu acho que isso não existe, né? Não, são profissionais que têm uma dedicação maior ou outra dentro da área. Mas assim, o que é que eu observo? Eu acho que todas as pessoas deveriam fazer análise, né, no processo de descoberta de sua vida. Assim que puder, procure um terapeuta para poder se descobrir, se ver, né? Você seja hétero, seja gay, até para você descobrir se você tem preconceito ou não, né, contra alguém. Mas se você não tem, a primeira coisa, seja tolerante. Passa a tentar ver o outro, busque ser ético, exatamente, né? Ame o outro, não estou falando de desejá-lo, mas ame, só o respeite e o considere. Eu considere como ser. Né? É como você falou, não existe um serviço especializado. De repente, Não, até um pai e uma mãe, como descobre um filho, ele tem, né, Rodrigo, ele tem dificuldade. Aonde que eu levo? Eu levo ao médico? Eu levo no centro de Umbanda? Eu levo em mesa branca? Eu levo no psicólogo? Acho que mais uma coisa aí, né, doutora? É o psicólogo, né? Começando, e é uma escalada, né? Vai procurando de profissional em profissional, porque vai sendo indicado. O psicólogo que já indica um médico que indica um psiquiatra. Chegando aqui, mais uma pergunta, doutora, mas eu vou deixar essa pergunta para depois. Eu quero saber. Advogado gosta de lei, né? Advogado adora a lei. Doutora, também não sei o que é essa lei aqui. O que diz a lei estadual 10.948/2001? Já falamos dela. Já qual é? Já falamos até do Passei por ela e não vi, doutora. É a do folder. Ah, é dessa daí? É essa lei que pune a conduta discriminatória por orientação sexual e identidade de gênero. Com processo administrativo na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Eu não vou perder a pose, doutora. Então, para que serve o Disque 100? É também um outro meio de denúncia. E mais de 60% das denúncias são por homofobia. O que é homofobia? Nós não falamos também o que é homofobia. Homofobia é aquela aversão, é aquele ódio sem motivo à pessoa do segmento LGBT. Aí seria mais os homossexuais, né? Porque existe a homofobia... Acontece muita agressão, né? A lesbofobia, a transfobia, são todos modalidades de ódio. Aversão sem sentido, sem ter motivo. E tem a fobia. É o medo. A fobia só, não tem a fobia? Tem o medo. A fobia e o medo, é isso que você está falando, a fobia. O seu Ademário ligou aqui para a gente. Seu Ademário, muito obrigado, um grande abraço, boa noite para mim, um abraço para os convidados, o tema está ótimo. Obrigado, seu Ademário. Você falou para mim que você veio de um congresso agora de Vitória Espírito. Foi o Congresso Nacional, o 3º Congresso Nacional de Direito Homoafetivo. O que se discute num congresso? Nós discute a transexualidade, a reprodução assistida entre homossexuais. Nós discutimos homofobia. O que mais? São tantas coisas que a gente discute. São levados vários assuntos lá para o congresso. A educação, a parte da educação. Isso que nós estamos falando da introdução do tema nas escolas. Aliás, até a introdução do tema dentro das faculdades de Direito, porque as faculdades de Direito não têm essa cadeira de Direito Homoafetivo. Então, as pessoas, com muito que ver, rapidamente numa faculdade na parte de Direito de Família. Não tem. Eu diria que como é uma coisa relativamente nova, é uma lacuna para os advogados, seria isso?
que Na graduação quase não aprende. desconhecem as leis? Na Seria? graduação não aprende. Não tem acesso a essa matéria. Mas não aprende porque não é uma coisa relativamente nova. Agora que está Explicar o que começando, as monografias estão saindo, os trabalhos de conclusão de curso, mas isso é mais no curso de pós-graduação, mestrado, aí é que a pessoa se aprofunda na matéria. A questão do currículo do MEC, que é o que faz com que se tenha que estudar dentro de uma instituição, é que isso ainda é muito novo, né? Então, se é novo, ainda não existe dentro do currículo tradicional. Como essas comissões, as comissões da diversidade sexual da OAB e do BDFAM, que hoje são juntas, dão mais de 80, já está quase 90, só da OAB já tem mais de 80 pelo Brasil inteiro. Isso está dando uma oxigenação, está dando um impulso. Bom, estão me falando que, assim para mim, quer dizer que eu tenho 3 minutinhos. Vou começar agradecendo ao Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui, tá? De mostrar na realidade o que você é, como você falou, isso é que acaba tirando preconceito de outras pessoas. Pro Ailton, que é o falador da dupla aí, né? Eu sou professor. É verdade, é verdade. Você é professor e psicólogo, né? E psicólogo. Ailton, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Diga para o pessoal por que ele deve fazer que nem vocês. Se ele quer ele fazer isso, por quê? O que vai garantir a mais para ele? E obrigado pela sua presença. Ok. Uma questão de cidadania, de respeito para com as gerações futuras, de respeito para com o presente e, principalmente, respeito a você. Né? Doutora Rosângela, muito obrigado pela sua estada aqui no nosso programa Baixada em Foco. Eu Tenho que um minutinho agradeço. para lhe dar, né? Fique à vontade com esse minuto, por favor. Muito obrigado. Eu acho importante a gente agora ter um novo olhar, principalmente os gays e as lésbicas, eles já estão mais encaminhados, já têm mais direitos garantidos. O problema maior que eu vejo agora é na parte de travestis e trans, que é um segmento que vive na marginalidade. Eles vivem à margem. Então, e são invisíveis, as pessoas não conhecem os problemas que têm no dia a dia, como se apresentar, como portar um documento que eles não têm, que tudo assim é contrário à identidade de gênero. Então seria agora um olhar que as comissões estão dando para os trans, para as travestis, e a população procurar entender, sabe, essa condição deles, porque ninguém escolhe ser o que é. As pessoas simplesmente se veem naquela condição. E a você, eu espero que você tenha aproveitado e aprendido, como eu aprendi, né? Ou as últimas palavras da doutora Rosângela, respeitar o próximo. Gente, obrigado por você ter colaborado com a gente. Aquele abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.